pessoa também não precisava ter consciência de que a indução ao transe já fora iniciada ou que estava em curso. Valia o mesmo para a terapia. Erickson costumava contar anedotas e prescrever tarefas que só a custo podiam ser reconhecidas como intervenções terapêuticas. Então, para quem quer conhecer essas anedotas, né, e essas tarefas, eu sugiro que você veja no meu canal do Telegram a leitura do livro Minha Voz Irá Contigo, que eu fiz no ano passado, se não me falar a memória, e está lá no canal do Telegram inteiro. Então, se você quiser também continuar estudando o Erickson, me pede o link aqui nos comentários, nesse vídeo no YouTube, que eu te passo o link e você consegue assistir. Lá tem vários exemplos de anedotas e de prescrição de tarefas. É bem legal esse livro, tá? A terapia podia ser um processo bem natural, sem ritualizações. Beleza, então tá aí, né? Esse é o aspecto da orientação naturalista do Erickson. Vamos para o segundo aspecto, orientações indireta e diretiva. Frequentemente se ouve dizer que Erickson era diretivo, mas utilizava técnicas e sugestões indiretas. É muito importante a gente diferenciar isso. O Erickson ele não aconselhava, ele não dava comandos e instruções diretas. Ele era diretivo no sentido de ter uma direção para onde conduzir o sujeito, mas todo o processo era indireto. Seguindo o texto, isso poderia soar contraditório, mas na verdade não o é. Certa vez ele contou o seguinte episódio num dos seus seminários. Um dia eu estava voltando da escola secundária, quando um cavalo desenfreado passou toda a brida perto de nós e entrou no estábulo de uma granja, atrás de uma talagada d'água. O animal borbulhava de suor, mas o granjeiro não o reconheceu, de modo que o encurralamos. Pulei no lombo do bicho, como ele tinha rédeas, agarrei-as e lhe gritei: "Eita!", encaminhando-o para a estrada. Eu sabia que o cavalo tomaria o rumo certo. Não sabia qual era esse rumo, e ele trotou e galopou. De vez em quando esquecia que estava na estrada e entrava no campo, de modo que eu tinha de puxar-lhe um pouco as rédeas, fazendo-o ver que a estrada era para lá. Por fim, uns 6 quilômetros do local onde eu havia montado, o cavalo entrou no estábulo e o granjeiro disse: "Ei-lo que finalmente volta. Onde você o encontrou?" "A uns 6 quilômetros daqui", respondi. "Como você sabia que ele chegaria aqui?" "Eu não. Ele é que sabia. Tudo o que fiz foi manter sua atenção concentrada no caminho." Eu acho que é assim que se faz psicoterapia. Está escrito em Gordon e Myers Anderson, de 81. Então, olha que simbólico essa história, né? É indireto porque as estratégias são indiretas. É diretiva porque o Erickson acredita que a direção certa vai ser tomada, vai ser apresentada pelo próprio sujeito. Então, nessa metáfora, o Erickson está lembrando que a nossa mente inconsciente é mais ou menos assim. Nossa mente inconsciente sabe qual é o rumo certo para lidar com aquela situação, com aquele contexto, com aquilo que está se apresentando na nossa vida. O trabalho do terapeuta é meio que, né, tratar o paciente como um cavalo. É meio que puxar as rédeas e evitar que ele se distraia para comer grama, para sair para o campo e que continue na estrada. Essa é a tarefa do terapeuta. Inclusive, essa metáfora eu uso, né, bastante nas minhas aulas também, tá? Mas vamos seguir para o texto ainda, continuar no texto que a gente ainda tem tempo. Erickson era
de fato, muito direto quando se tratava de conseguir que as pessoas fizessem as coisas e de bloquear antigas estruturas que mantinham o sintoma. Se você está tendo contato com o Erickson a primeira vez, né, com o trabalho do Erickson a primeira vez, lembre que o Erickson ele partia do princípio de que a nossa mente inconsciente ela produzia esses sinais, esses sintomas, as dificuldades que a gente está vivendo, né? Então, cuidado, ó, não é que você queira criar isso, não é. É que você produz inconscientemente. Para o Erickson, até situações que aconteciam externamente, um acidente, né, alguma coisa assim, inconscientemente essa informação existia e houve uma autorização do inconsciente para que você estivesse naquele momento, naquela situação, daquela forma, propenso a viver aquela experiência, né? Então, isso é muito importante, porque isso é um fundamento, assim, ó. Quem se interessou por essa leitura é alguém que se interessa por compreender o ser humano. Ou é um terapeuta, ou é alguém que quer estudar um modelo terapêutico, ou é alguém que quer entender melhor sobre si mesmo, tá? Então, é importante que a gente entenda que o trabalho do Erickson parte disso, né? De que existem estruturas que mantêm, ou até mesmo que nos direcionam, ou que constroem as situações que a gente está vivendo. Inconscientemente, óbvio, mas existem, tá? Voltando para o texto, nunca pretendeu dizer às pessoas como elas tinham de viver ou de tocar a própria vida em geral. Ele achava isso errado, como se fosse possível dizer a alguém de que maneira ela tem de pensar, de sentir e de reagir diante de determinada situação. Atribuía tarefas ou dava sugestões que se limitavam a afrouxar a rigidez da pessoa na medida suficiente para que ela percebesse outros modos de pensar e de se comportar, capazes de eliminar o sintoma. Suas sugestões e instruções permitiam que o paciente encontrasse seus próprios significados e formas de resolver seus problemas. Erickson era muito diretivo na abordagem dos sintomas e muito indireto quanto à maneira como as pessoas levariam suas vidas, tão logo a sintomatologia fosse erradicada, e também no que se referia especificamente à resolução do sintoma. Abre aspas, inúmeros hipnoterapeutas levam a gente para jantar e depois dizem o que se tem de pedir. Eu levo o paciente para comer e lhe digo, peça o que você quiser. O paciente é quem escolhe. Minhas instruções não estorvam. Elas mais não fariam do que obstruir e obnubilar seus processos interiores. Erickson, Apud e Rossi, em 81. Prestem atenção nessa comparação que ela é muito interessante. Vou até repetir, ó. Inúmeros hipnoterapeutas levam a gente para jantar e depois dizem o que se tem de pedir. O conduzem para o estado de transe e dão o comando. Faça isso, sinta isso, responda de tal jeito, né? Pare de fazer isso. Já o Erickson não, ele diz assim, eu levo o paciente para comer, então está aí a direção, né? O aspecto diretivo, então eu levo o paciente para comer e lhe digo, peço o que você quiser. Aí ele se torna completamente indireto nesse aspecto. O paciente é quem escolhe. Minhas instruções não o estorvam. Elas mais não fariam do que obstruir e obnubilar seus processos interiores. Né? Então, basicamente, o que o Erickson trabalha é faça suas escolhas para que você consiga mudar essa situação, ou para que você consiga quebrar esse processo que antes se apresentava. É muito, muito, muito legal, pessoal. É muito criativo. É um estado, eu particularmente uso muito, não somente como profissional com os meus pacientes, mas também eu uso muito no meu dia a dia, com as minhas dificuldades, com as minhas questões, com os meus conflitos,
com as minhas situações, que eu procuro encontrar equilíbrio, harmonia e dar espaço, né, para essas soluções inconscientes, tá? Ok. Temos ainda 20 minutos. Para quem está aqui online, pode usar o chat. Eu vou pedir que você, se tiver alguma dúvida ou alguma pontuação, use o chat. E para quem está vendo esse vídeo no YouTube, use aqui também os comentários. Comente o que é que você acha disso, o que é que você acha dessa abordagem. E, se possível, também coloque dúvidas que eu vou respondendo